Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que eu lhes trago hoje é a seguinte: teremos em um futuro não longínquo conflitos graves em decorrência da disputa pela água? Para começar esse papo aqui, vale lembrar que a água, enquanto substância, o H2O, não está acabando. Afinal, temos o ciclo hidrológico, de modo que o volume de água que existe hoje é o mesmo desde a formação da atmosfera moderna. Isso quer dizer, inclusive, de uma forma bastante poética, que a água que você está bebendo agora pode ter sido a mesma que hidratou um dia um dinossauro, ou foi usada por algum camponês lá na época medieval, sei lá, para irrigar sua lavoura. Portanto, a questão não é o fim da água em si, mas o seu escasseamento, que, ao que parece, nos levará sim a conflitos em diferentes escalas. Para melhor delinear o problema, temos que considerar que nas sociedades modernas já existe uma escassez hídrica, ou seja, já existe um estresse hídrico, ocasionado tanto pelo aumento da demanda que existe sobre água, afinal de contas a população cresceu bastante nos últimos tempos. Para que tenhamos aqui uma ideia, em 1850 existia 1 bilhão de humanos. Hoje já somos 7,5, a expectativa é que cheguemos a 9 bi por volta de 2050. Mas, mais importante do que o crescimento quantitativo da população, se refere ao crescimento do consumo per capita de água. Ou seja, de uma maneira mais clara, hoje nós consumimos muito mais água do que nossos avós consumiram. Isso em um cenário no qual a oferta de água doce e potável é cada vez mais escassa. Essa oferta sempre foi escassa, afinal de contas, apenas 2,5% de toda a água do planeta é doce. E destes 2,5%, a maior parte não é de água acessível, pelo menos de modo fácil e viável economicamente. Boa parte dessa água encontra-se em geleiras, como na Antártida, no Ártico, no alto das montanhas, ou em reservatórios subterrâneos, os famosos aquíferos. Só que, recentemente, a oferta caiu ainda mais. Por que caiu? Caiu porque vários rios, vários corpos d'água estão degradados, principalmente pela poluição. E detalhe, os mais degradados, portanto aqueles mais inacessíveis, são exatamente aqueles mais próximos de onde há uma super demanda concentrada, ou seja, as grandes cidades, as grandes metrópoles. Aqui deixo uma sugestão. Confira lá na sua conta de água qual foi o seu consumo médio diário de água no último mês. Confira isso para saber em qual ponto da pirâmide de consumo mundial de água você está. De acordo com a ONU, basta, na sociedade moderna, 110 litros de água por dia para que a pessoa possa viver com total tranquilidade. Muito provavelmente, se você for um morador urbano, de uma metrópole e ter um padrão mínimo de vida do ponto de vista econômico, você vai descobrir que você gasta muito mais do que 110 litros de água por dia. E tem mais um detalhe. Caso você esteja próximo a 110, na real você está bem acima de 110 litros dia. Por quê? Existe um consumo que é indireto, aquilo que é chamado da água virtual. É aquela água que consumimos de uma forma indireta. Essa é a água que foi usada, por exemplo, durante os processos de produção de qualquer bem que consumimos. Vamos a um exemplo. Ao se comprar uma camisa de algodão, estamos consumindo muita água. Pense aí, o cultivo da fibra vegetal consumiu água. Pense nas enormes lavouras monocultoras, quase todas são irrigadas. Depois, essa fibra vegetal foi para uma indústria, uma tecelagem, onde ela se transformou em um tecido. Obviamente, nesse processo, foi usado mais água. Posteriormente, passou por um processo de coloração, de costura, de transporte, de venda. Todos estes processos, de alguma maneira, consumiu água. Muita água, muita água, muita água. Mas quanta água? Bom, vamos ter aqui alguns exemplos. Se pensarmos em uma camiseta de algodão, uma simples camiseta, estamos falando que, para ela chegar a seu corpo, do plantio do algodão ao seu corpo, foram gastos 2.700 litros.
Um hambúrguer, 2.400. Isso porque o bifão que vai ali no meio consumiu muita água. A pecuária e a agropecuária, na verdade, consomem mais de 70% de toda a água gasta no planeta. Bom, e pensou em cerveja? Pois é, um copinho de cerveja demanda 75 litros de água. Não é pouco, hein? No próximo brinde, pense nisso e aprecie com moderação. Bom, mas voltando à questão original, teremos em um futuro não muito distante conflitos motivados pela água? Ao que parece, a resposta é sim, até mesmo porque no presente nós já temos alguns casos bastante complicados. Aqui vamos analisar dois. O primeiro deles, uma escala macro, envolvendo países, vamos ver o que está pegando entre Egito e Etiópia. Para entender bem do que falarei aqui, é importante que você resgate aquele mapa que você já viu várias vezes na vida, que é o da bacia hidrográfica do Rio Nilo. Se você está com dificuldade de lembrar, vamos rapidamente. É o seguinte, o Nilo nasce lá na região equatorial da África, nas imediações ali do famoso Lago Vitória. Dali ele parte para o norte até chegar no Mediterrâneo. Passa por vários países, como o Sudão, como o Egito e vai. Chega lá no Mediterrâneo, tem um delta maravilhoso, super ocupado com agricultura e pessoas, e ele deságua lá no Mediterrâneo. Só que o lance é o seguinte, 85% da água que chega lá no Mediterrâneo tem como origem um rio chamado Nilo Azul. O Nilo Azul nasce num país vizinho ao Sudão e ao Egito, que é a Etiópia. A Etiópia, por muito tempo, não deu muita bola do ponto de vista econômico para o seu grande rio, para o Nilo Azul. Só que há mais ou menos uma década atrás, a Etiópia concluiu que seria uma boa hora para fazer uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica que tem um nome interessante, já é denominada, foi inaugurada ano passado, de Usina da Renascença, um nome que remete a um desejo da Etiópia voltar a ser um país grandioso depois de vários problemas que eles passaram aí nas últimas décadas. Bom, só que aí o problema é o seguinte, para fazer uma usina hidrelétrica é necessário fazer uma barragem que vai represar a água, vai criar ali um grande reservatório, um grande lago. E esse aí da Etiópia não é pouca coisa. A usina Renascença será, quando em pleno vapor, em pleno funcionamento, a 7ª maior do mundo. E aí o que está pegando? Para encher o lago, será necessário reter parte da água do Nilo Azul que iria para o Nilo, o famoso Nilo que passa lá em Cairo. Só que a questão é, qualquer retenção de água feita na Etiópia afetará inevitavelmente o volume de água no Egito, o volume que chegará ao Egito. E tem outra questão. O fato é, vai impactar de toda maneira, mas qual o tamanho do impacto? Isso dependerá de quanto tempo a Etiópia gastará para encher seu lago. Caso a Etiópia mantenha o seu plano original de encher o lago em apenas 3 anos, e detalhe, começaram a encher em julho, caso eles, ou seja, retenham mais água e ao final de 3 anos o lago já esteja completamente cheio, isso significa que o nível do Nilo, ao chegar ao Egito, o nível da água vai cair significativamente. O que vai trazer enormes problemas para o Egito, já que no Egito se faz uma agricultura no deserto, com irrigação vinda do Nilo. Já que no Egito existem grandes metrópoles, como Cairo, por exemplo, que tem quase 10 milhões de pessoas, Alexandria, que tem mais de 5 milhões de pessoas, e essas cidades são integralmente dependentes do abastecimento do Nilo. O Egito, desde esse papo de usina na Etiópia, não gostou. Protestou em todas as instâncias, chegou a falar até mesmo um tom bastante bélico. No final, o Egito até concorda com alguma coisa. Beleza, já fizeram a usina, vamos enchê-la. Mas, olha a proposta egípcia. Que tal enchê-la de uma maneira suave, aos poucos? O projeto egípcio, a ideia egípcia, é que a Etiópia leve 21 anos para encher o lago da usina. Obviamente, o Estado etíope pensa de uma maneira diferente, quer encher logo a sua represa, porque ela é vista não apenas como uma maneira de impulsionar a economia da Etiópia, que vem crescendo muito nos últimos anos, depois que os chineses começaram a fazer investimentos por lá. E, ao mesmo tempo, a Etiópia pretende vender
parte de sua energia para países vizinhos. Na perspectiva egípcia, o plano etíope significa um colapso hídrico, tanto para a agricultura como para o abastecimento de suas principais cidades. Os países vêm negociando já há bastante tempo, inclusive o Sudão participa da discussão, já que o Sudão também será afetado por essa represa. Mas não houve nenhum acordo. Os três países não chegaram a acordo, principalmente Etiópia e Egito. E, apesar da falta de acordo, os etíopes simplesmente começaram a encher o lago, mês passado. Isso já levou a um aumento perigoso da retórica belicista. Já tem muitos militares egípcios falando que a coisa não pode ficar como está. Então, nós já temos um primeiro exemplo de um grave risco de um conflito envolvendo a disputa pela água, isso em uma escala macro envolvendo dois países. O segundo caso de conflito motivado por disputa pelo acesso à água, que vamos analisar aqui, se dá numa escala local. Mais especificamente, uma comunidade de agricultores familiares, localizados nas proximidades da cidade de Barreiras, na Bahia. Essa cidade está mais próxima de Brasília do que de Salvador. Por lá, alguns anos atrás, um grupo de agricultores familiares se organizaram e construíram um rego. Um rego é um canal, uma espécie de canal usado para drenar a água do rio Arrojado, o principal rio lá da região, e essa água é levada até suas propriedades, onde obviamente é usado nos projetos agrícolas. Tudo ia muito bem, todos os agricultores felizes, produtividade crescente, até que, ano passado, o rego aos poucos foi secando. Aos poucos o volume foi diminuindo, até que num dado momento simplesmente não tinha mais água para irrigar suas propriedades. Intrigados, os pequenos agricultores subiram o rio acima, ou seja, deslocaram em direção à montante, na expectativa de entender o que estava acontecendo. Alguns quilômetros acima da sua comunidade, encontraram grandes estruturas hidráulicas instaladas no meio do rio Arrojado, que dali desviavam um grande volume de água em direção a dois grandes latifúndios locais. Tudo feito dentro da legalidade. Os dois grandes latifundiários tinham todos os documentos concedidos pelo poder público autorizando a manobra. Esse documento chama outorga, ou seja, é concedido ao direito a alguém, um cidadão, um empresário, um produtor, a desviar parte da água do rio para a sua propriedade. Bom, os agricultores, apesar da legalidade, ficaram indignados com a situação e acabaram entrando em conflito com os dois grandes fazendeiros locais, na verdade, com os funcionários que ali estavam. Ao final da história, parte dos dutos que desviavam a água do rio Arrojado foram destruídos e mesmo parte da plantação. A polícia foi chamada e depois de alguma confusão, tudo ficou equacionado. Todavia, a tensão pelo uso das águas do Arrojado ainda promete render novas páginas. Afinal de contas, os grandes proprietários pretendem continuar com seus projetos que envolvem alto valor e os agricultores familiares se sentem no direito também de usar essa água. Afinal de contas, eles estão ali instalados há muitos anos. Alguns, desde os seus bisavós, estão ocupando as terras nas quais hoje estão. Essa situação é apenas uma pequena amostra do que pode ocorrer e, infelizmente, deve ocorrer nos próximos anos Brasil afora. Afinal de contas, o Brasil é um país que depende cada vez mais da exportação de commodities, por isso o poder público normalmente concede direito à extração de água, à coletagem de água em grande volume de rios espalhados pelo país, e isso acaba afetando diversas comunidades, sejam elas de pequenos agricultores familiares, o abastecimento de pequenas cidades, geração de energia hidrelétrica, enfim. O uso múltiplo que é dado à água, e cada vez esses usos são mais diversificados, acaba colocando produtores, empresários, geradores de energia, empresas de navegação, todos em uma rota de colisão, porque todos querem usar água, todos precisam de água em um grande volume, e essa água, como vimos aqui, infelizmente, ela é ofertada em uma condição menor, analisada enquanto água potável, e isso tende a gerar conflitos, sobretudo em um cenário de mudanças climáticas, que no mínimo deve deixar as chuvas mais irregulares, ou seja, em anos de chuvas em um volume normal, até acima do normal, não haverá muitos conflitos pela água, mas
Naqueles anos, e esses anos devem se tornar cada vez mais comuns, em que a estiagem for mais acentuada, haverá um menor volume de água disponível e isso tende a acirrar conflitos, disputas pelo uso da água. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.